Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. A essa aula de hoje, o tema é processo de trocas de calor, mas agora nós vamos especificar em convecção. Na aula passada falamos de condução e suas grandes características, onde, só para relembrar, a condução ela necessita de um meio material para se propagar, ela ocorre principalmente nos sólidos, e ela tem como característica, quando você quer comparar um sistema onde dois corpos de temperatura constante são interligados, o fluxo de calor deles é calculado via a lei de Fourier. Também vimos na aula passada que os corpos eles têm determinadas características, como por exemplo a condutibilidade. A condutibilidade ela caracteriza o corpo ou como isolante ou como condutor. Os corpos que têm grandes condutibilidades são condutores, os que têm pequena são isolantes. Então, para diferenciar a convecção, ela já trago de cara as diferenças. Ela é um tipo de transporte nos fluidos. O que são fluidos? Líquido e gasoso. Então, olha, condução é para os sólidos, convecção é para os fluidos. Na condução, nós temos que há uma propagação apenas de energia. Na convecção já é diferente. Além da energia, você também tem o transporte de matéria. Então, aqui você tem o movimento das partículas mais energéticas entre as menos energéticas. Então, a forma que elas se propagam não é de uma maneira aleatória. Elas formam o que nós chamamos de correntes de convecção. Então, essas correntes de convecção, elas são geradas via diferença de densidade. Ou seja, o fluido frio, ele é mais denso, e o fluido quente, e ele desce com facilidade, bem maior do que um fluido quente. Então, olha, se você conseguir mensurar, digamos assim, a influência para baixo, o empuxo de dois corpos, um fluido quente e o mesmo fluido frio, o frio iria pesar mais. Então, nós vamos ver mais adiante que isso traz umas consequências. Então, nós temos que o fluido mais frio, ele é mais denso, e o mais quente, ele é menos denso. Então, isso faz com que o fluido frio sempre tenda a descer em um sistema. Então, olha, a corrente de convecção tem esse sentido. Por exemplo, na água fervente, essa seta aí descendo representa a água fria que está na superfície, ela é aquecida aí embaixo. Olhe, primeiramente, como a panela está em contato com o fogo, é condução, então conduz aí para a água e você tem que ela começa, depois de chegar depois de receber uma determinada quantidade de calor sensível, ela começa a entrar em ebulição. Então, se você tiver, por exemplo, um café dentro d'água que dá para visualizar bem, ou, por exemplo, jogar pó de serra aí dentro dessa água, você ia ver que ela ia formar aquelas bolhas. Então, aquelas bolhas que explodem quando chega lá na superfície, é a corrente de convecção, nada mais do que isso. Então, você tem que essa corrente, olha, a água de cima vai descer, empurrando a quente para cima, até que ela fica mais intensa, quando é o caso da fervura. Então, esse fenômeno físico, ele trouxe várias aplicabilidades, digamos assim, dessa forma de troca de calor. O mais importante, com certeza, foi a geladeira. A geladeira foi criada por volta de 1850, e engraçado que ela foi criada por uma rede de frigoríficos, que estava cansado de vender carne só na salmoura, carne salgada, como era muito comumente. E foi que teve estudos para ter o refrigerador. Então, o refrigerador, eles retiram o calor do ambiente. Então, uma dica para vocês: o refrigerador em si, se vocês pegarem uma geladeira um pouco mais antiga, vocês vão ter o quê? Que ela tem seu congelador na parte superior. Esse congelador libera um fluido frio. Esse fluido frio, lembre-se que ele é mais denso, ele vai descer e vai gelar todo mundo. Professor, tem o sistema Frost Free, que, por exemplo, eu já tenho separado lá, são duas regiões, a duplex, como é o caso dessa foto.
elas são um sistema isolado. É um sistema de resfriamento mais intenso em cima, que é o sistema de congelamento, propriamente dito, e embaixo é um sistema de resfriamento. São separadas, elas podem ser um pouco mais potentes. Professor, tem a geladeira inversa, que o congelador é embaixo. Do mesmo jeito da duplex, ela é dois sistemas de refrigeração diferentes, um para cada setor. Mas a ideia geral, o refrigerador mais antigo, como vocês, a maioria eu acho que chegou a acompanhar, alguns na casa de alguém até hoje deve ter, é que na parte de cima tem um congelador e aquele resfriamento lá de cima desce e passa para toda a geladeira. Outra aplicabilidade, outro tipo de refrigerador, digamos assim, é o ar-condicionado. Então, olhe, a mesma ideia da geladeira é o ar-condicionado. Tudo que for resfriar o sistema é um refrigerador. Então, o ar-condicionado também é um tipo de refrigerador. Por isso que o ar-condicionado, quando vocês vão em qualquer lugar, ele é colocado no alto. Por quê? Para aumentar a sua eficiência. O ar-condicionado ele libera ar frio. Então, como esse ar é mais frio e consequentemente, mais denso, faz com que para a propagação ele desça, empurrando o ar quente para cima, fazendo com que haja a corrente de convecção. Nisso é puxado outro ar quente, resfriado, jogado para o sistema, até o momento que chega um sistema em equilíbrio térmico. Então, nós vimos na aula duas aulas antes dessa, que, por exemplo, a casa de vocês, um espaço na casa de vocês, um quarto, por exemplo, ele necessita de um ar-condicionado menos potente de a mesma área, se caso fosse um espaço comercial. Por que isso ocorre? Porque no espaço comercial você tem um maior fluxo de pessoas e, consequentemente, maior troca de calor, inclusive no abrir e fechar de portas. Então, o ar-condicionado, geralmente, ele precisa que você tenha uma porta protetora para evitar, tipo, as correntes de convecções vindas de fora, para aumentar a eficiência do aparelho, e que seja de acordo com a área do ambiente e a potência do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado nada mais é do que um refrigerador, e para aumentar a sua eficiência, ele é colocado no alto. Por que ele é colocado no alto? Porque ele é baseado na troca de calor por convecção. Troca de calor por convecção, o fluido mais frio ele é mais denso. Por isso que sempre devem ser colocados o ar-condicionado no lado alto. Aí agora vamos para o oposto. Nós não precisamos aqui, porque moramos aqui no Nordeste, tem uma temperatura por volta de 20, 30 graus, mas em alguns lugares na Europa, na Ásia, você tem que é muito frio ficar dentro de casa. Então, o ar-condicionado, ele não é interessante. Por quê? Ele tem uma característica, o ar-condicionado, ele resfria e deixa o ar seco, ele retira a umidade do ar. Então, eles utilizam a lareira. Com certeza vocês já assistiram alguma série, algum filme que se passa na Europa, que tem esse ambiente aí de lareira. A lareira, ao contrário do ar-condicionado, ela é embaixo, ela não é no alto. Por quê? A lareira vai liberar ar quente. Então, esse ar quente aí que irradia, digamos assim, vamos utilizar só que ele sai aí do fogo, ele vai sair do fogo, vai subir, já que ele é quente, ele é menos denso, ele sobe, empurrando com isso o ar frio para baixo, fazendo com que crie correntes de convecção do mesmo jeito e você consiga aquecer todo o sistema. Então, o refrigerador, ele tem como ideia diminuir a temperatura do sistema. Aquecedores, como é o exemplo da lareira, ele tem como objetivo aumentar a temperatura do sistema. Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de convecção. Por exemplo, a convecção natural é quando você tem a movimentação do fluido só devido à diferença de temperatura. Por exemplo, colocou uma panela com água no fogo, essa água começou a ferver, você só aumentou a temperatura. Então, você não precisou de nada além de uma quantidade de calor para que ele fizesse. Então, aí é uma convecção natural.
A convecção nos mares, nos rios, é uma convecção natural. As correntes marítimas, digamos assim, é uma convecção natural, só é dada por diferença em temperatura. Já uma convecção forçada, o fluido ele é forçado por um motor. Então, uma bomba, um ventilador, um ventilador atmosférico, tudo isso é forçado. Por quê? Para ser convecção forçada, tem de ter um motor fazendo, impulsionando, digamos assim, induzindo a que haja convecção. Então, a convecção ela é muito presente. Por exemplo, aí, quando estamos na praia de dia, percebemos que os ventos sopram da água para a praia, e à noite faz o sentido invertido. Então, a gente meio que casando com com a nossa penúltima aula, é falar um pouco das brisas marítimas e continental. Você tem que, durante o dia, a Terra ela se eleva mais rapidamente a temperatura que a água. Por quê? Porque ela tem um calor específico maior do que o da água. Então, olha, você tem que o calor específico da água ele é maior, logo ele demora mais para ser aquecido quanto para ser resfriado. Então, olha, quem está lá em contato com a areia aquece mais rápido. Como ela aquece mais rápido, você tem que todo aquele fluido que está ali tocando nela, ele fica menos denso, fazendo com que suba. Já o pé d'água, ele está mais frio. Então, olha, subiu da terra, o da água vai entrar aqui nesse espaço que ele deixou a vacância. Então, você tem que ver uma brisa do mar. Então, essa brisa é a chamada brisa marítima. Durante o dia, você tem a brisa marítima. O que é brisa? Aquele calor que vem lá do mar. Vamos dizer, aquele vapor d'água que vem lá do mar, melhor dizendo. Já a brisa continental é o contrário. Como a água ela tem maior calor específico, ela vai demorar mais a se resfriar também, tanto para aquecer quanto para resfriar. Então a água vai ficar mais quente. Como a água vai ficar mais quente que a terra à noite, então você tem o quê? Que aquele vaporzinho que está lá em cima da água, ele está mais quente, então ele está menos denso, então ele vai subir. Esse ar frio que vem lá da terra vai entrar nessa vacância. Então agora você está vendo uma corrente vinda do continente. Então é a brisa continental. Então a brisa marítima ocorre durante o dia, a brisa continental ocorre durante a noite. A brisa marítima, ela se dá porque a água tem um maior coeficiente, então ela vai demorar mais a aquecer que a Terra. Então você vai ter vindo a brisa dela para o continente. Já à noite você tem que, como a água tem um maior coeficiente, você vai ter que ela vai demorar mais a esfriar, tanto a aquecer quanto a esfriar, lembre-se. Então vai vir a brisa do continente. E como resultado da brisa, nós também temos uma característica que é a intervenção humana no meio ambiente, que é a inversão térmica. A inversão térmica, por exemplo, ela é gerada em lugares onde você tem uma grande quantidade de poluentes. Eu acho que foi em 2019 que a cidade de São Paulo, 3 da tarde parecia que estava à noite, devido a esse fenômeno de inversão térmica. A inversão térmica nada mais é do que, olha, você tem que, quanto o ar quente, ar frio, ar mais frio, então você tem que quanto mais alto está lá, o fluido naturalmente ele é mais frio, é um resfriamento devido à altitude. Então você tem que, quando você tem muitos poluentes, cria uma camada. E essa camada daí, ela não permite que haja as correntes de convecção. Então, é como se você estivesse dentro de uma bolha. Se você está dentro de um sistema fechado, qual é a tendência? O aumento da temperatura. Uma dica para vocês. A inversão térmica, ela ocorre principalmente no inverno. Por quê? Porque chove menos e venta menos. Então, tem como é mais difícil de dispersar os poluentes. Então, agora é com vocês, tem uma atividade disponível lá no Classroom, façam. A partir de agora, eu continuo de modo síncrono, via WhatsApp. Até a próxima aula.